Você está vendo um sistema de condução de água mais longo do que o diâmetro da Terra. Aqui, milhões de toneladas de água são empurradas para cima a uma altura de 3.000 metros todos os dias. Uma construção tão extraordinária que, se uma estação de bombeamento parar de funcionar, a pressão da água retornando pode causar uma destruição terrível em todo o sistema. Eles estão transformando água do mar em água potável, convertendo desertos em terras férteis e utilizando os seus próprios recursos valiosos de petróleo para mantê-lo. Mas de onde realmente vem a enorme quantidade de água que alimenta esse rio? E será que esse projeto pode vencer a natureza? Ou é apenas uma solução temporária antes que os recursos se esgotem? A realidade é que a natureza nunca permitiu que um rio existisse nesta região. Antes do desenvolvimento da indústria do petróleo, a água aqui era extremamente escassa. As pessoas viviam graças a pequenos oásis e a camadas de água subterrânea antigas que repousavam sob o solo havia milhares de anos. Essas fontes são não renováveis, acumuladas desde o fim da última era glacial, quando a Península Arábica ainda era uma vasta pradaria verde. Mas nas décadas de 70 e 80, quando a economia crescia rapidamente graças ao petróleo, o governo da Arábia Saudita implantou uma política que até hoje é considerada uma lição importante sobre gestão de recursos. Eles queriam autossuficiência alimentar. No meio do deserto, decidiram plantar trigo. Milhares de bombas de alta capacidade passaram a extrair as camadas de água subterrânea não renováveis. O resultado? A Arábia Saudita realmente se tornou o sexto maior exportador de trigo do mundo. Isso é impressionante. Mas a consequência foi uma redução severa dos recursos. Em apenas algumas décadas, consumiram a água que a natureza levou dezenas de milhares de anos para acumular. Segundo hidrólogos, cerca de 4/5 das reservas preciosas de água subterrânea do país foram bombeadas apenas para a agricultura. Grandes dolinas começaram a aparecer no deserto devido ao esvaziamento das estruturas geológicas subterrâneas, engolindo até mesmo equipamentos agrícolas. As camadas de água subterrânea secaram, a terra se tornou árida. Até o ano de 2016, o governo foi obrigado a parar. Eles suspenderam o cultivo de trigo. Mas a demanda por água não diminuiu. A população crescia rapidamente e cidades grandes como Riad e Jeddah expandiam sua área. Eles precisavam de água. E quando a água subterrânea já não era suficiente, foram obrigados a buscar outra fonte, o oceano. Antes de mergulharmos nessa tecnologia impressionante, quero te fazer uma pergunta. Na sua opinião, tentar cultivar trigo no meio do deserto é um esforço admirável da humanidade ou um desperdício dos recursos naturais? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você acha que destilar água é algo simples, dê uma olhada em Ras Al Khair, ou Jubail. Estes são complexos industriais dedicados a uma única missão: retirar o sal da água do mar. A Arábia Saudita é atualmente o país líder mundial em tecnologia de dessalinização, sendo responsável por cerca de 20% de toda a produção global de água dessalinizada. Para você ter uma noção da escala, a usina de Ras Al Khair é um monstro tecnológico híbrido que combina calor e membranas filtrantes. Só essa usina utiliza uma quantidade de aço equivalente a 40 torres Eiffel. Ela é protegida rigidamente como uma base militar, porque qualquer interrupção ali pode afetar diretamente a sobrevivência de milhões de pessoas na capital Riad. Como esse processo funciona nessa escala industrial? Durante várias décadas, eles utilizaram o método de destilação em múltiplos estágios. Imagine enormes caldeiras pressurizadas usando o calor das usinas elétricas para ferver a água do mar. A água evapora e deixa o sal para trás. Mas esse método consome uma quantidade enorme de energia. É por isso que, recentemente, eles passaram a usar a tecnologia de osmose reversa. Imagine forçar a água do mar a atravessar uma membrana especial. Essa membrana possui poros tão pequenos
que apenas as moléculas de água conseguem atravessá-los, enquanto o sal e as impurezas ficam retidos. Para conseguir isso, é necessária uma pressão extremamente alta, equivalente à pressão encontrada em grandes profundidades do oceano. Essas membranas são segredos tecnológicos de ponta. Elas precisam resistir à corrosão intensa da água salgada e a pressões que chegam a 70 bar. Se a pressão cair, o processo falha. Se subir demais, a membrana se rompe. O equilíbrio precisa ser absolutamente preciso. No entanto, por mais moderna que seja, a tecnologia ainda tem pontos fracos surpreendentes. Uma das maiores ameaças às usinas, que custam bilhões, não é terrorismo nem tempestades, mas sim águas vivas. Durante as épocas de reprodução, milhões delas podem ser sugadas pela entrada de água, bloqueando completamente o sistema de filtragem. Já houve momentos em que as usinas precisaram ser desligadas emergencialmente apenas por causa desses invertebrados, colocando em risco o abastecimento de água de uma cidade inteira. Novas usinas como Habig 3 e Jubail 3A estão estabelecendo novos recordes. Elas produzem milhões de metros cúbicos de água por dia, mas produzir água é só parte do problema. O desafio ainda mais complexo é como transportar essa água do litoral até a capital Riad, que fica a 400 quilômetros no interior e localizada sobre um planalto rochoso. É aqui que o elemento técnico extraordinário entra em cena. Diferente dos rios naturais, que fluem de cima para baixo, na Arábia Saudita a água precisa ser bombeada no sentido inverso de áreas baixas para áreas altas. O sistema de transporte de água do país é uma obra de engenharia singular. O comprimento total das tubulações já ultrapassa 14 mil quilômetros. Para visualizar melhor, essa distância é maior que o diâmetro da Terra. O maior desafio não é a distância, mas sim a altitude. Observe a rota dos dutos que levam água do Mar Vermelho até as cidades de Taif e Meca. A água deve ser elevada do nível do mar a altitudes superiores a 2.000 a 3.000 metros, através das montanhas escarpadas de Sarawat. Este é considerado um dos projetos de bombeamento de água mais complexos e caros da história da humanidade. Os engenheiros precisam projetar estações de reforço ao longo das encostas, operando de forma impecavelmente sincronizada, com precisão de milésimos de segundo. Se uma estação de bombeamento parar, o efeito de golpe de ariete, uma onda de choque de pressão extremamente forte, pode retornar e destruir toda a tubulação abaixo dela. A água tem grande massa. 1 metro cúbico pesa 1 tonelada. Para empurrar milhões de toneladas de água para altitudes tão elevadas todos os dias, são usadas estações de bombeamento de altíssima potência, gerando pressões intensas dentro dos dutos. Se uma dessas tubulações se romper, a força da água pode causar grandes danos à infraestrutura. Todo o sistema é totalmente fechado. Por que não construir canais abertos? O motivo é simples: o sol. Com temperaturas chegando a 50 graus Celsius, se a água ficasse exposta, evaporaria rapidamente antes de chegar ao destino. Tubulações de aço revestidas com cimento são a solução ideal. Além disso, para resistir à corrosão do deserto, esses dutos recebem uma camada especial de epóxi e utilizam tecnologia de proteção catódica para evitar ferrugem. A manutenção desse sistema custa centenas de milhões de dólares por ano. Eles até utilizam robôs inteligentes, chamados Smart Pigs, que percorrem o interior dos tubos escaneando as menores fissuras com ondas ultrassônicas, garantindo que nenhum mililitro de água preciosa se perca no deserto. E esse sistema precisa funcionar continuamente. Riad, uma cidade de 7 milhões de habitantes, depende totalmente desse abastecimento. Se os sistemas de bombeamento falharem por 3 dias, uma crise hídrica se instala imediatamente. Por isso, a segurança hídrica aqui é protegida com o mesmo rigor que a segurança nacional. Para reduzir esse risco, a Arábia Saudita construiu recentemente o Projeto de Reserva Estratégica de Água em Jeddah.
São reservatórios subterrâneos gigantes, os maiores do mundo, capazes de armazenar milhões de metros cúbicos de água potável, suficientes para manter a cidade por 7 dias em caso de desastre. Pare um momento. Se você ficou impressionado com a escala monumental desse projeto, aproveite um segundo para deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é o combustível que nos motiva a explorar os próximos megaprojetos. No entanto, a questão energética é um grande desafio. Você já se perguntou qual fonte de energia mantém em funcionamento esses sistemas de dessalinização e bombeamento? A resposta principal é combustíveis fósseis. A Arábia Saudita se encontra dentro de um ciclo fechado. Exporta petróleo para impulsionar a economia, usa esses recursos para construir usinas de água e depois utiliza a própria energia derivada do petróleo para manter as usinas operando. Segundo relatórios, houve períodos em que o país precisou usar uma quantidade enorme de combustível todos os dias apenas para garantir água e eletricidade. Uma parte significativa do total de energia consumida internamente é destinada ao setor hídrico. Algumas estimativas indicam que a indústria de dessalinização consome cerca de 15 a 20% de toda a produção elétrica nacional. Isso cria um paradoxo econômico. A Arábia Saudita está queimando seu recurso de exportação mais valioso apenas para produzir um recurso básico. Se o preço da água refletisse o custo energético real, ela seria mais cara que gasolina. Vamos fazer um raciocínio. Cada unidade de água potável usada em Riad equivale essencialmente a uma certa quantidade de combustível fóssil. Esse modelo de energia trocada por água enfrenta sérios problemas de sustentabilidade. Se o preço da energia subir ou a oferta diminuir, todo o sistema de abastecimento hídrico será afetado. Além disso, o impacto no ambiente marinho é extremamente importante. Vamos falar sobre o rejeito salino. Para produzir 1 litro de água doce, o processo devolve ao mar cerca de 1,5 litros de efluente altamente salgado. Esse tipo de água não é apenas mais salgado que o oceano comum, mas também contém produtos químicos de tratamento e possui temperatura mais alta que o ambiente marinho ao redor. Quando grandes volumes dessa mistura são despejados diariamente no mar, ela afunda por ser mais densa e cria zonas pobres em oxigênio. Corais e pequenos organismos marinhos não conseguem sobreviver. O ecossistema do fundo marinho sofre danos duradouros. Esse fenômeno é chamado de poluição térmica e hipersalinização. O rejeito salino age como um cobertor espesso sobre o fundo do oceano, impedindo a troca biológica entre os organismos. Em algumas áreas de descarte próximas à costa, mergulhadores relataram verdadeiros desertos submarinos, onde nenhum peixe consegue viver. O Golfo Pérsico, uma região rasa e naturalmente quente, está apresentando um aumento contínuo na salinidade. Cientistas alertam que isso pode causar problemas técnicos às próprias usinas de dessalinização no futuro. Se a água do mar ficar salina demais, as membranas de osmose reversa se entopem mais rapidamente e exigem pressões ainda maiores para filtrar a água. É um ciclo vicioso sem solução definitiva até agora. Será que a Arábia Saudita está prejudicando sua própria fonte de água? Apesar disso, eles buscam alternativas. Uma tendência tecnológica promissora é a extração de minerais do rejeito. Em vez de descartar o efluente, pesquisadores estudam a separação de lítio, magnésio e outros minerais valiosos. Se isso der certo, o país pode transformar um problema ambiental em vantagem econômica, mas essa ainda é uma tecnologia do futuro. Então, como será o futuro? A Arábia Saudita entende que precisa reduzir a dependência de combustíveis fósseis. É por isso que está investindo fortemente no plano Visão 2030. Eles estão construindo uma usina de dessalinização movida a energia solar em grande escala no projeto NEOM. O projeto da cidade de Line promete utilizar água reciclada e energia renovável.
Há planos para usar tecnologia solar para destilar água a um custo mais baixo. Uma das ideias mais ousadas em estudo é a cúpula solar. Essa tecnologia utiliza centenas de espelhos para concentrar a luz do Sol em uma imensa cúpula de vidro, gerando temperaturas extremamente altas para ferver a água do mar sem gastar uma gota de combustível. Se der certo, será uma verdadeira revolução verde. Além disso, eles estão implementando um plano para plantar bilhões de árvores na Iniciativa Verde Saudita, um objetivo enorme. A água usada para irrigar essas árvores virá de esgoto tratado e de técnicas de indução de chuva artificial. Eles utilizam tecnologia que atua sobre as nuvens para aumentar a quantidade de chuva. Essa tecnologia usa aviões ou geradores terrestres para dispersar partículas de sal ou iodeto de prata nas nuvens, estimulando a condensação do vapor d'água. Embora ainda haja muitas controvérsias sobre a eficácia real e os impactos climáticos nas regiões vizinhas, a Arábia Saudita continua sendo um dos países que mais investem nesse setor. Além disso, a história registra ideias ainda mais malucas. No passado, príncipes sauditas chegaram a considerar seriamente um plano para rebocar imensos icebergs da Antártida até o Golfo Pérsico para obter água doce. Eles calcularam que um iceberg de tamanho médio conteria água suficiente para 1 milhão de pessoas durante 5 anos. Embora o projeto nunca tenha se tornado realidade devido aos riscos de transportar gelo através de mares tropicais, isso mostra o quão grande é o desejo do país por recursos hídricos. Eles estão dispostos a tentar de tudo, até mesmo as propostas mais improváveis. A Arábia Saudita está se esforçando para mudar de um país dependente de energia tradicional para um polo de tecnologia sustentável. A história do sistema de abastecimento de água da Arábia Saudita é uma demonstração da capacidade humana. Diante de condições extremas, somos capazes de transformar o ambiente para sobreviver e prosperar. Mas ela também serve como um lembrete. Estamos sustentando o desenvolvimento através de intervenções profundas na natureza. Aquele sistema de tubulações mais longo que o rio Nilo é uma fonte de vida, mas também carrega desafios potenciais. Será que a tecnologia conseguirá minimizar os impactos ambientais? Ou a região sofrerá com a crescente demanda por água? O que você acha da estratégia da Arábia Saudita? Um avanço extraordinário ou uma aposta arriscada? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Até mais e até a próxima!